Meu Claro. pai ele trabalhava com eletrônica, né? Ele consertava TVs na época da Philips, né? Uhum. Ele tinha uma lojinha de conserto de TVs e ele viveu a vida dele inteiro consertando TVs, rádios, videocassetes, era o que ele fazia para viver. Hoje em dia você compra uma TV, não é só o notebook, né? Você não É, encontra mais não, o conserto de uma TV, uma Smart TV não. que você tenha, e às vezes quando você precisa, o preço é tão caro que Que vale vale a mais a pena pena comprar uma nova. realmente comprar uma nova, né? E A que acaba ponto indo isso todas chega? aquelas peças para o lixo. Ou seja, É, realmente a indústria nos força a viver dessa forma, né? Que nem o Roger estava é, falando, você vai num supermercado, você traz lá, você vai comprar um pão da embalagem de plástico, né? Vem numa embalagem de plástico. Você vai comprar uma bolacha, embalagem de plástico, é tudo de plástico. Então tudo, acaba que tudo. você acaba tendo poucas opções. Talvez o caminho seja nessa direção que o Roger comentou, de o povo solicitar cada vez mais dos órgãos competentes e das políticas públicas que se tomem medidas a respeito dessa responsabilidade, né? Então, eu ainda acho muito difícil isso virar realidade, porque Hum. teve um outro dado que eu já vi tem um tempo, que foi feito um estudo sobre as vontades da população, digamos assim, né? Qual que era a probabilidade da vontade da população virar lei, né, versus uma demanda corporativa de virar lei. Então, a probabilidade da vontade da Sim. população virar lei era muito baixa, assim, menor do que 5%, se não me engano, menor que 10%. E demora demais também, né? Já uma pressão de uma organização, né, ou de uma entidade que Lobby. representa um setor, o lobby, era muito mais rápido, ele avança muito mais rápido, né? Claro, Porque o porque eles pessoal têm tem um muito mais poder recurso. que não é diluído. O poder da população já começa nesse sentido. Ela tem muito poder, mas ela não sabe usá-lo e ela não se une. Então o que acontece é que fica fragmentado. E aí vem aquela velha lógica, né, romana do divide e vencerás. Se você os divide, você os vence. Então é óbvio que os lobbies passam por cima e conseguem fazer tudo o que querem. Sim. Talvez O aí a que questão... Sim, fala. Desculpe. Não, então, desculpa até te interromper, Henrique, mas o que eu tenho visto, por que que em alguns países eles estão tomando medidas mais drásticas, como a proibição de determinados tipos de embalagem, por exemplo, né? Sim. Porque o que que acontece no final das contas? Quando você vende aquele negócio, por que que a empresa, eu vendi, não é mais problema meu, né? Porque o lixo, ele é responsabilidade da municipalidade, digamos, né? Da prefeitura, no final das contas. Então, quando Isso teria que mudar uma por lei. empresa... exato. Então, quando uma empresa, aqui a gente tem a lei, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, que busca trazer mecanismos e obrigar que a empresa retorne um percentual daquilo que ela colocou no mercado e faça uma circularidade e tudo mais. Mas Essa não é me daquelas parece que leis que não pegam. A lei não pegou. É mais ou menos isso. demorou uns 10 anos, mais ou menos, para ela começar a ser aplicada. Agora tem o tal do crédito de circularidade, crédito de logística reversa, que já recentemente estourou uma operação aí com vidro, né, de uma empresa transportadora que estava fazendo lá, esquentando nota fiscal, emitindo nota fiscal fria e vendendo crédito de reciclagem para a empresa que precisa comprar esse crédito. Então, chama créditos de papel, se eu não me engano, uma coisa assim, depois dou uma pesquisada. Então, começa, né? Demorou 10 anos para começar a andar alguma coisa e quando começa a andar já começa torto, exatamente. Então, é muito complexo, mas o que acontece? Aqui no Brasil, a gente é extremamente abençoado com território, né? Vasto. Para jogar lixo em todo o território. Dá para jogar, empilhar, enterrar lixo aí à vontade. Até comprar dos outros. Vamos comprar lixo lá dos americanos, dos europeus. Exatamente. Até começar a incomodar alguém vai demorar. Só que você pega alguns países menores, aonde você não consegue mais fazer isso. E até países grandes, né? Como eu estava falando antes, a China ela importava muito lixo, mas ela parou porque teve uma época que a poluição na China, você não conseguia ver o céu.
E tinha muito problema de saúde, a China ficava aqui toda hora, o lugar mais poluído do mundo, por quê? Porque diversas companhias de reciclagem, pequenas e grandes, tudo que não era reciclado, eles não conseguiam mais armazenar, não tinham o que fazer, eles queimavam aquele negócio. Então a China foi lá e parou Queimavam a céu aberto, ou seja... Queimava a céu aberto, sem nenhum, né? Isso ainda acontece em alguns lugares, como a gente pode ver em alguns desses documentários. Ainda acontece, né, em alguns países. Porque o lixo ele tem que ir para algum lugar. E países menores, que não têm espaço e entendem que não tem para onde esse lixo ir mais, que ele de fato ele vai ser ou enterrado ou queimado, isso custa, porque hoje tem uma grande dificuldade para esses países darem um destino para esse lixo. Eles não conseguem colocar mais tipo, mandar para algum lugar com a promessa de reciclagem, porque eles já sabem que isso não vai acontecer. Isso é balela. Então, como viram, tipo, eu não tenho mais o que fazer a não ser proibir. E aí a lei vai lá e atua. Então, até quando que o problema... enfim, né? Mas ele ficou já uma bola de neve imensa, né? Isso, mas isso em lugares, né, em países muito específicos que sofrem desse problema. Então, até um país, né, com dimensões continentais começar a sofrer desse problema, aí, demora. Mas né? até lá você vai destruindo o meio ambiente, né? Você vai destruindo o meio ambiente, você vai poluindo a água, você vai poluindo o ar, você vai fazendo essa desgraça toda, e depois se queixam de que, as mudanças climáticas, que está pegando fogo lá em Los Angeles, ou que de repente as inundações. Meu amigo, se isso está acontecendo, você acha que isso é vontade de Deus? Não, isso daí foi causa humana. Gostou deste corte? Então assista o episódio completo e se inscreva em nosso canal. O link está na descrição. Uau, este é o futuro em que eu quero viver. Mas este parece o futuro que eu vou ter.